Vou começar então pela nossa teoria. Como vocês já participaram todos já de constelação, algumas coisas eu vou encurtar e outras coisas, como a constelação deles vai ser diferente, então eu vou colocar a teoria da vez, tá bom? Então, o que é constelação? A palavra constelação, ela quer dizer posicionamento. Então, Bert Hellinger, a gente pode atribuir a ele a propagação disso, mas ele, inclusive, ele fala que não é um conhecimento que veio dele, né? Ele foi usando, então o grande mérito dele é espalhar isso e trazer mais sobre isso, estar pesquisando, cientificando, porque o trabalho dele é todo prático. Tem muitos livros, mas necessariamente não são ele que escreve. Livros dele que eles relatam constelação. E aí tem alguns outros autores que trazem mais alguma coisa da parte técnica, né? E eu não sei bem se a gente pode falar a parte técnica, né? Por exemplo, a constelação tem dois fundamentos. Um são os campos mórficos e o outro são as leis que se trabalha dentro da constelação que o Bert Hellinger enunciou, né? Então, campos mórficos. O que é campos mórficos? Das pessoas que escreve sobre campos mórficos se chama Rupert Sheldrake. E aí tem uma outra autora que chama Lynne McCartney, que ela é repórter, ela é jornalista, então ela traz um apanhado no mundo inteiro, um trabalho maravilhoso. Ela, inclusive, ela tá no Quem Somos Nós Dois, que é aquele filme que nós vimos lá na formação do Master, né? É no do Master. Foi, mas é o foi a sugestão lá de leitura. Ela aparece ela falando sobre o campo, justamente sobre as possibilidades, né? O trabalho dela é maravilhoso porque ela faz uma linha do tempo, mas quem dá a sequência é ela. Ela pega o que está fazendo nos Estados Unidos, o que está fazendo na Alemanha, o que está fazendo na Inglaterra e une tudo isso para explicar, para trazer trabalhos científicos a respeito do campo, né? O que é o campo mórfico? O Rupert Sheldrake, ele é um biólogo. E aí ele começou lá as pesquisas dele falando sobre uma curiosidade. Por que o gato, o cachorro, alguns esperam o dono na hora que ele vai chegar, né? E aí eles foram fazendo pesquisas em cima disso e aí chegou-se à conclusão. E o mais engraçado é que mês passado a minha filha viajou. E aí eu vi o gato dela subindo o muro, peguei o celular, ela escreveu, tô arrumando as minhas coisas para ir para casa. Que ela estava em São José do Rio Preto, né? E aí, quando ela escreveu isso, o gato subiu o muro e voltou para casa. Né? Então, como é que é isso? O que significa isso? E aí eles verificaram que não é quando o dono do bichinho vai pegar o ônibus ou quando vai pegar o metrô, é quando ele toma a decisão de ir para casa. E não importa a distância, que nem no caso de São José, ela levou horas para ir para casa, mas quando ela falou vou para casa, ele voltou para casa também, né? Então o que faz? Aí ele começou a definir que existe um campo de informação que ele não é palpável, né? E como é que é esse campo de informação? Aí tem uma outra também um estudo que ele fala, que são dos macacos. Então, às vezes a gente escreve ou pergunta quem vai ser o 101º macaco, né? Porque os macacos rezos, o grupo deles é formado por 100 macacos. Então, quando passa abaixo de 100, eles estão em extinção. Então, esse é o cuidado que eles têm. Mas qual que é esse estudo? É que ele descobriu como é que se lavava uma batata nas ilhas da Indonésia, numa das ilhas. Como é que se lavava uma batata e não se comia mais cheia de terra. E aí começaram a ensinar os filhotes, e quando essa população chegou a 101, quando o 101 aprendeu a lavar a batata, aí foram nascendo os outros macacos, eles lavavam as batatas também, né? Quando essa população chegou a 101, no mundo todo, os macacos começaram a lavar as batatas, sem ter nenhuma comunicação entre eles, no mundo inteiro, né? Então voltamos de novo para o que é esse campo de comunicação. E aí, a mesma coisa a gente pode evidenciar, eu fiz um desenho aqui meio tosco, né? Mas para a gente saber se vocês já tiveram curiosidade, né? Tinha um filminho passando no WhatsApp, que os pássaros, quando voam, os gansos selvagens, né? Sempre tem um líder
E aí quando esse 1 teoricamente cansa, ele vai para outra posição, ele assume o do fundo, ele está sempre rotativo, mas quem é que ensina, quem é que fala, quem é que faz? Tipo, o mais velho começa a liderar e depois vem os mais fortes, né? Então, como é que é isso? Quem é que ensina? Aonde está esse campo de informação, né? E aí ele vem falar sobre o campo, então, mórfico ou morfogenético, que é esse campo de informação dá a forma. Nós não somos porque somos por conta de nós sermos e nós damos a forma. O campo é que nos dá forma. Os nossos sistemas é que falam, você vai fazer isso, você faz aquilo, né? E qual que é a diferença sutil aí na constelação? Pode perguntar também, tá? Quando a gente está na nossa constelação sistêmica, e o nosso tema de hoje é o propósito, né? Talvez por isso que a gente não tenha tanto público também, né? O que é o propósito? Quando a gente nasceu, no momento da nossa concepção, nosso pai pegou a gente do mundo do céu e trouxe para nossa mãe. Então, nesse exato momento, a gente teve toda um preparo para estar naquele momento ali agora. Então, ali nós viemos com a nossa luz e nós viemos para a vida. Então, só isso já é suficiente. Nós viemos com aquilo que nós temos que fazer e com a vida, né? E aí, o que acontece? Então, aí no nosso sistema, a gente vai ter o amor e vai ter o amor negativo, né? O que é o amor negativo? É o amor condicional, se uma dessas pessoas passou por uma... Estou falando mais resumidamente, tá? Se quiser que amplie, a gente vai para o lado que for indicado, né? Se uma dessas pessoas ela teve uma vida, tem um exemplo de uma professora que eu gosto de ouvir, que chama Elza Carvalho, ela é uma professora de constelação do Paraná, eu só a conheço via YouTube, mas ela fala aqui de um exemplo lá de uma constelação dela, né? E eu trago isso por conta da minha filha também ter ido para Goiás, para Mato Grosso, e lá isso ser comum. Então ela falou, uma das pessoas que estavam com ela constelando, ela falou assim, tem uma avó que eu não sei aonde e tal, não, diz que, eu não sei, mas que foi pega a laço, né? Aí ela falou que isso para ela trouxe uma comoção, uma preparação para acolher essa avó, porque isso foi uma vida de sacrifício, né? Porque deixar de ter a própria família, deixar de ter a própria cultura, para ser essa avó, para entrar no sistema, para essa vida aqui poder ter chego. Quanto ela viveu, quanto ela pagou caro para ter essa vida, né? Então, isso no Mato Grosso era comum até pouco tempo atrás, lá é muito comum terem avós ainda, então e como as gerações deles são mais curtas, então é coisa de 30 anos atrás, né? 40, por aí, ou menos até, que eles achavam, como eles têm essa cultura, isso de uma certa maneira talvez, só um achismo meu, tenha vindo dessa herança de desbravadores, né, de herança de Portugal, herança de colonização, é só um achismo, porque para saber tem que colocar o sistema para verificar, verificar essa hipótese, que é isso que é feito na constelação, verificação de hipóteses, né? Então aí essa mulher, ela, nesse caso que essa consteladora conta, mas lá no Mato Grosso é comum que eles achavam crianças bonitas e aí laçavam como se fosse um animal e traziam para casa, para domesticar, né? Então, só que isso, imagina a dor da pessoa que passou por isso, né? E aí quando essa pessoa vem, ela traz essa informação de dor. Então, como é que isso chega no final do sistema, né? Quando a gente faz constelação, é possível acessar o que é o sistema que a gente tanto fala, né? O sistema dos gansos é esse. O nosso sistema humano é esse, né? Que a gente pode falar que é a nossa árvore, né?
E aí é estranho colocar essa configuração que podia ser ao contrário também, as nossas raízes que fazem a nossa árvore, né? Então, de que maneira essas informações nos chegam? Quando a gente faz a constelação, o que a gente procura? Se eu tenho no momento uma aflição, uma angústia, um isso, um aquilo, eu vou ver de que maneira isso veio para o meu campo, né? E aí quando essa informação se mostra no campo, porque não sou eu que vou lá buscar a informação, quando a informação vem e se mostra, é que a gente pode ou ter uma constelação terapêutica, ou ter uma constelação de diagnóstico para daí para frente ter uma ação diferente, ter um entendimento diferente, entender. E o que o sistema faz? Por exemplo, se alguém, aqui então tem você, né, e os seus irmãos. Vamos pôr aqui uma família grande, né? Por exemplo, se acontece uma morte trágica, por exemplo, aqui, o que o sistema vai fazer? É um dos exemplos que acontece. Nos sistemas acontecem duas coisas: interrupção e emaranhamento. Emaranhamento é fácil, né? Por exemplo, eu que estudo bastante, foi uma coisa que me deixou muito livre, muito tranquila. E eu acho que por que me deixou livre e tranquila? Porque me pôs no meu lugar, né? Como eu estudei muitas coisas, sou terapeuta de um monte de coisas, então eu sempre queria terapizar todo mundo, inclusive meu marido. No dia que eu entendi que eu não tenho autoridade sobre ele, porque eu sou esposa e não terapeuta, agora eu não fico ofendida se ele escuta, se ele não escuta, se ele quer ou se ele não quer, e eu estou livre para falar, você quer, então procura alguém para responder, porque eu sou sua esposa, não sou sua terapeuta. Eu não tenho autoridade para ser sua terapeuta, né? Então isso para mim fez uma diferença enorme. E a situação de eu ir lá, em vez de ser esposa, querer ser terapeuta, porque eu estou vendo, me causa um emaranhamento, porque aí ele não me respeita também, porque eu não vou estar no meu lugar, eu não vou ser esposa, eu vou ser terapeuta, e ele não pediu uma terapia, ele não foi consultar uma terapeuta. Ao passo que se ele falar, faça uma constelação para mim, e vamos para a minha salinha lá e tal, daí é diferente. Aí eu me coloco no papel de terapeuta, porque isso foi me requisitado, né? Não foi, não é uma coisa imposta, né? Não é uma coisa que eu saí do meu lugar para colocar. Então isso são os emaranhamentos. O que o sistema faz? Ele procura colocar alguém nesse lugar que saiu, porque o sistema é inteiro, ele não é faltando os pedaços. E aí ele segue leis, que essas leis quem escreveu sobre elas foi o Bert Helling, que é a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Então, quando que as coisas não estão bem dentro do sistema, quando está se ferindo ou algumas dessas leis. E lei então ela está presente em todos os sistemas. E daí no sistema até animal é mais fácil de ver o sistema de ordem, como é que os sistemas funcionam, aquele sistema, lá dos lobos. Então tem a ordem do mais velho e mais forte, aí é ele que está no comando. Quando ele não está mais, é outro que assume. Então eles respeitam essas ordens. E aí quando que está o da gente? A mesma coisa, por exemplo, aqui, se alguém partiu tragicamente, uma coisa inesperada, uma coisa que foi de uma hora para outra, o que o sistema faz? Para não ficar com esse buraco, o sistema quase que tenta fechar. Imagine como se fosse tentar fechar aquele buraco, para não ter aquele buraco. Então o que acontece com essas pessoas? Pode ser que elas fiquem fora de posição. E aí são as pessoas que falam, mas eu não sei, parece que eu não estou legal, parece que eu não estou na minha vida, parece que realmente não está. E aí é um bom motivo para se pesquisar, e uma boa ferramenta é a constelação,
para saber. E o que a gente faz nesse caso? A pessoa morreu, não está mais ali. Se dá no lugar, se honra e se respeita esse lugar. Essa pessoa, ela teve uma missão, teve um sacrifício, eu não excluo ela. E as exclusões, que são da esfera e do pertencimento, também podem acontecer de alguém que a gente não respeita, ou de, por exemplo, se tem dificuldade com algum dos pais, né? Por causa de alguma coisa que a gente não, tipo, o que é mais fácil, o que eu lembro nesse momento, né? Tem um pai alcoólatra. Aí, teoricamente, alguns filhos, né, podem não o respeitar como pai, porque tem uma deficiência, né? Mas quando a gente lembra que lá a gente recebeu a nossa vida, a nossa luz através dele, ele já nos deu o que era o nosso potencial, né? E quando a gente começa a pedir coisas que ele não tem condição de dar, a gente está subindo para essa posição. Cada vez que tem o Marcelo, que é o nosso professor, ele fala sempre assim, cada vez que a gente julga, a alma vai embora, né? Então, cada vez que nós estamos julgando, nós estamos indo para esse lugar dele, sei lá. Nós vamos lá para o lugar do pai e falando, pois você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, mas nós não estamos no nosso lugar, que é o nosso lugar de filho. Quando a gente vai, até a gente vai fazer esse exercício, que ele é bem legal e curto, em tempo. Quando a gente vai para o nosso lugar de filho, a gente entende, não, ele ter isso que aconteceu com ele foi por causa de outras coisas que não nos diz respeito. Então eu agradeço e honro a vida que você me deu, né? Quando a gente faz isso, a gente dá lugar para ele, nessa condição de pai, né? Por exemplo, então, meus pais tiveram 10 filhos, mas vivos tem 7. Só que a gente sempre fala 7, nós somos em 7. Uhum. Então essa forma também de falar tem que ser tem que ser ajustada. Porque 3 irmãos faleceram bebês. Então nem a minha mãe, nem meu pai, eles costumam falar. A gente sabe que ela gerou, a gente fala, sabe dos nomes, mas não tem esse hábito de falar, nós somos em 10. Nós somos em 7. E em ordem, que nem aqui, né? Era o primeiro. Então, o que essa pessoa podia falar? Eu sou a segunda. Mas não é isso que acontece. Fala, eu sou a terceira, porque antes de mim alguém faleceu. Então, quando eu falo eu sou a terceira, eu não sou a segunda, aí eu estou no meu lugar. Porque essa pessoa também teve uma função, né? Mesmo que seja bebê, ou é o que acontece muito mais frequente em um aborto, né? Então, eu não sou, que é o meu caso. Então, eu sempre fui tida como primeira. E sempre teve alguma coisa esquisita. E quando eu era adolescente, eu chorava porque eu não tinha um irmão. Na verdade, eu tive, né? Então, no momento que eu falo, eu não sou a primeira, eu sou a segunda. Aí muda tudo, né? Então, é isso, né? Quarto, isso. Aí você começa a tomar consciência de que, opa, o lugar de décimo é meu, não é. E depois é interessante, a gente pode ver, porque tipo 1, 2, 3, quarto. Daí o quarto, ele volta a ser como se fosse, ele é o quarto, mas ele volta a ser como se fosse o primeiro. E aí dá diferença quando você tá nessas ordens. Então o quinto ele tem comportamentos de segundo, o terceiro o sexto tem comportamentos de terceiro, e aí você vai levando de cada 3 em 3, o primeiro. O terceiro volta para primeiro, o quarto volta para primeiro, né? Então é bem interessante analisar, porque aí você vê que tem diferença assim, né? Então, e aí, desculpa, Marcos, aí só me tocou a questão do pai ali, o exemplo que você deu, inclusive, que parece que foi direto para mim, assim. Porque o meu pai, ele foi alcoólatra. Isso foi no meu período da minha infância mesmo. E assim, eu tenho muito pouca lembrança de momentos com meu pai, na minha infância, e alguns com a minha mãe, mas a presença dos meus irmãos e minha irmã mais velha no meu cuidado.
E assim, e os poucos momentos que eu me lembro do meu pai, era num bar, onde ele comprava um docinho, muito eventual, algumas coisas assim. E não sei, isso até hoje também, essa questão do meu pai, hoje ele não é alcoólatra, já mais de 40 anos aí, sei lá, 30 e poucos anos. E assim, mas até hoje o posicionamento do meu pai é muito diferente assim comigo, ou respeito, amo meu pai demais, e assim, mas assim, a minha mãe tem uma função muito forte até hoje pra mim, assim. Então, tá, aí também na questão de constelação, né? Quando, por exemplo, a gente tem quando por algum motivo, alguma razão, isso aqui vocês estão vendo que eu coloquei super bonitinho, homem e mulher, né? Então esse mais ou menos é o local. O que a gente vai ver também em constelação? Às vezes você põe na constelação e põe trocado. Então isso não está de acordo com a ordem, né? Porque aí a gente precisa lidar com isso e entender o que foi que aconteceu, aonde saiu fora a questão do equilíbrio, para poder isso retornar no meu coração, né? Eu ter essa mãe no lugar do feminino, esse pai no lugar do masculino, e como que eu retorno isso, como que na constelação vai ter as dinâmicas, né? Mas como é que isso... Por quê? Porque isso também influencia o meu posicionamento hoje. O que eu tenho de modelo, né? Então, qual que é o meu modelo? Qual que é o meu modelo? E aí o meu modelo vai influenciar o meu presente, mas é também a mesma coisa. Eu honro e respeito a sua vida do jeito que foi, né? Porque teve um caminho. Oi. Essa é a Leila, né? O Júnior, a Simone, a Beth e o Marcos. Então, o que a gente traz? Às vezes a gente traz a questão do amor negativo. O amor negativo parece que tem um peso negativo, né? Mas não é isso. É quando eu amo tanto e honro o meu pai e a minha mãe, que mesmo falando, você fez isso que eu não gostei e tal, e eu acabo fazendo igual por uma questão de honra. E por conta desse modelo negativo, só que entre aspas, né? É o que eles tinham de informação, é o que eles sabiam, é o melhor que eles puderam dar naquele momento. E a gente faz também hoje o nosso melhor no nosso momento, é o melhor que nós podemos dar. E aí a gente volta então, isso, a constelação, no caso eu uso bastante orientada para o coach, orientada para a mentoria, né? O que é isso? Educação de adultos, né? Então, quando eu coloco conhecimento nisso, eu tenho condição de ampliar a minha percepção. E o Zé Roberto tem uma frase que para mim é muito forte, que quando eu aumento a minha consciência, eu vou perceber uma coisa que sempre esteve ali. A informação está toda aqui. Então, quando eu amplio isso, eu só vou ver uma coisa que sempre esteve ali. E no final das contas, que eu sempre sou luz, eu sempre faço o meu melhor. E como é que eu me desfaço dessas coisas que eu estou vendo, mas que não me beneficiam. Que é tipo, o meu pai e minha mãe, eles me deram a vida e o meu potencial. A minha alma está presente, o meu eu superior está presente. Mas por que eu não consigo ver? Porque que no outro, quando eu vou para o lugar do julgamento, do julgador, eu só vejo as coisas ruins. Às vezes essa mãe e esse pai fizeram, sei lá, você pode listar quantas coisas eles fizeram de ruim, mas e quantas coisas eles fizeram de bom? Se você for listar, a lista é bem maior. Mas quando eu vou confrontar isso, então eu estou focando nessa lista que eu teoricamente não gostei, né? Mas quando eu faço essas percepções, quando eu amplio essas percepções, eu vou estar fazendo essa minha educação. E vou poder fazer o quê? Levar essa informação para todo o meu sistema. E quando eu levo ela para todo o meu sistema, o que eu estou corrigindo aqui?
próprio meu sistema, mas levando até para a descendência, até para os meus correlatos, uma informação nova, que nem essa informação. Eu sou a 10ª, eu não sou a 7ª, né? Quando você fala eu sou a 10ª, você leva para os irmãos também a mesma informação. Então você não é a 6ª, você é X lá, né? Então isso vai fazer diferença de eu me apropriar do meu lugar, da minha consciência, daquilo que eu venho fazer, né? A interrupção pode levar a um emaranhamento, e ela leva, né? E como é que eu lido com isso? Dando lugar. Então, quando eu dou lugar para o pai, para a mãe, para alguém que partiu, para alguém que foi excluído, de novo a gente vê a mesma coisa do perdão. Eu não preciso concordar moralmente com o que ele fez. Isso não é meu papel, não é minha tarefa. Eu não sou Deus para condenar mas está no meu papel incluir, dar lugar. Realmente teve essa pessoa e essa pessoa existe na minha família, ou existe dá lugar, só dá lugar. Quando eu faço isso, eu sou a 10ª, eu estou dando lugar para esses que partiram. Porque eles também, com certeza, tiveram papel, os meus pais também tiveram papel, e aí de todos os papéis a gente não entende tudo, né, que se passou. Emaranhamento é isso, tá fora do posicionamento, que a palavra constelação é posicionamento. Acho que você já sabe, né? E a ordem, quem veio primeiro tem precedência. Por quê? Porque ele trouxe essa vida, né? Então ele é sempre... Décio Fábio, num vídeo, ele fala que, e é isso que eu quero trazer também para vocês, o papel da constelação. Qual é o papel da constelação? Já falei um pouco, que ele pode ser terapêutico, ele pode ser apenas de diagnóstico, ele pode ser... depende daquilo, com aquilo que eu posso lidar, com aquilo que se mostra. E no papel terapêutico, por exemplo, quando eu faço uma constelação, algumas coisas vão se revelar para mim. E aí quando eu vou fazer outra, eu falo, nossa, mas eu já lidei com meu pai, agora ele aparece, é outra questão. Então as coisas vão limpando, vão trazendo mais consciência para mim, de tal fato, disso, daquilo. E quem traz? O campo das pessoas que estão presentes também, além do campo de vocês, né? Pertencimento é lidar com as exclusões e com eu me sentir pertencente a esse grupo, a essa família. Equilíbrio está tá em todos eles e está no equilíbrio de relacionamento também, né? Principalmente aqui, equilíbrio que eu mais me lembro agora nesse momento é em relação a... vou falar de relacionamentos, tanto faz relacionamentos de amigos, de empresas, de cônjuges, né? Então, se um faz demais, por isso que na constelação a gente não usa a palavra perdão, porque o perdão, como perdão em si, ele pode trazer do que o outro fez, acabar anulando ou falar, o outro já não está legal, porque ele já sabe que ele não está dando conta do recado, ele não está fazendo. Quando eu falo, eu te perdoo, então você vai ser mais bonzinho, você vai pender mais desse lado ainda e vai deixar o outro pior, né? Por isso a gente usa aqui, eu sinto muito. Então, foi ruim mesmo, eu sinto muito por ter sido ruim, mas é assim que foi, né? Eu dei meu melhor, você deu o seu melhor e essa é a nossa história. Então, quando você faz isso, você não se coloca como melhor que o outro, né? Quando a gente não fala, tanto lá que eu falei para quem estava do meu lado, acho que não eram vocês, que uma moça usou um exemplo que ela ligou para o pai e falou, eu te perdoo, e o pai ignorou ela completamente. Eu falei, mas quando a gente tem essa visão sistêmica, eu falei, mas é óbvio. Como que ela na condição de filha, vai falar, eu te perdoo por tudo de ruim que você fez? Eu te dei a vida, te trouxe passagem para a tua alma, para o teu potencial, para a tua luz, e você vem me pedir perdão? Quando você tem essa visão sistêmica, muda tudo, né? Então, e aí e depois a gente viu que ela ainda repete um pouco desse padrão, né, na vida dela. Então, quando você entende e toma consciência, as coisas começam a mudar. Tá bom?
Equilíbrio. Então, equilíbrio é isso também, no relacionamento. E aí, cônjuge e tal, sempre a mesma coisa. Então, se alguém me fez, amigo, empresa, se alguém me fez alguma coisa que é uma sacanagem, por amor, eu faço uma coisa só que um pouquinho menor, para eu ir fazendo esse relacionamento ir crescendo para cima, mas se eu fizer pior ou igual, vai continuar desequilibrado. Então eu faço algo, eu brigo, eu reclamo, mas é um pouquinho menor por amor, né? Porque eu tenho amor pelo outro, então eu distrago. Não entendi a explicação. Quando alguém me faz alguma coisa, alguém que da minha família ou de fora? Empresa, eu estou usando mais os relacionamentos mais horizontais, né? Tipo, eu e você, né? Cônjuge ou empresa, ou a relação de amizade, né? Tipo, se meu amigo é meu amigo mesmo, eu gosto bastante dele. Se ele me fez algo que eu acho que não foi direito, então, sei lá, convidou todo mundo para uma festa menos eu. Então eu faço o outro e não convido ele também. Está numa relação de equilíbrio. Ou eu convido ele e não converso com ele. Daí também tá trazendo. E aí eu vou conversar. Pô, você não me convidou. Sabe o que é que eu convidei? Sei lá, seu número trocou, eu não achei. Então, passa por um crescimento. Porque os desequilíbrios, eles são para trazer crescimento, são para trazer ajuste. Porque senão a gente não tinha, se ficasse tudo linear, a gente não tinha crescimento. Então, quando eu tenho algum problema, isso me leva para frente, faz com que eu aprenda um pouco mais sobre aquilo. Quando eu aprendo mais sobre aquilo, eu estou levando para outro nível, até que vem outro desequilíbrio. Então, o Marcelo fala do andar, né? Para andar eu tenho que me desequilibrar, para eu andar eu tenho que fazer isso. Se eu não pôr outro pé, eu caio. Se eu não pôr outro pé, eu caio. Então, o nosso caminhar, a nossa vida, ela é feita de desequilíbrios para levar a gente à frente. Necessariamente, eu não preciso reagir negativamente. Eu só preciso aprender sobre aquilo e me reequilibrar. Então, essa é o que esse caminhar fala mais, que tem mais sentido com esse reequilíbrio. Necessariamente, eu não preciso brigar para reequilibrar, mas eu preciso aprender sobre e trazer para outro patamar. Aprender sobre e trazer para outro patamar. Assim eu faço o meu crescimento e a minha educação de adulto. Né? Tá, isso. O que mais? Tá. Aí, só para aproveitar o gancho disso aí, então esse equilíbrio ele vai se dar assim, mediante a minha resposta, o meu comportamento, ele não pode ser um comportamento que exceda aquilo que eu recebi. Uhum. Ele tem que ser de uma maneira que se torne equilibrado. Isso. E não de modo que ele desequilibre isso aí. Que daí desanda total. Tá. Né? E aqui, a ordem, então a gente vai ter as ordens do amor, as ordens da cura. O que é a ordem do amor? A ordem do amor é num sistema, eu não posso dar dinheiro para alguém, mas como é que eu dou? Porque isso vai gerar um desequilíbrio. Se a primeira coisa que você quiser estragar uma amizade é prestar dinheiro para o seu amigo, que nunca mais ele vai poder retornar isso na mesma intensidade, né? Isso se ele não conseguir retornar. Se ele não conseguir pagar, né? Mas Se ele não consegue. Se ele pagar de volta, tudo bem. Tá tudo bem, né? Mas tipo, eu já sei que a pessoa não consegue retribuir. E mesmo assim eu dou. Então eu já estou criando uma distância que ela não consegue mais voltar. Ou então a gente dá porque quer dar, né? A pessoa Isso, é isso que eu queria falar. Por coração e por amor. Incondicional. Essa é a ordem do amor. Então, eu acho que o que ela está falando é legal, mas isso eu acho que, pelo que eu entendi, isso então, pode ser para você, mas se você fizer isso, você está afastando ela de você. Sim, pode gerar um desequilíbrio também. Pode, sim, vai gerar um também. desequilíbrio. Porque ela, como a Marta está falando, ela não vai conseguir retribuir. Sim. Então ela vai se sentir cada vez mais dividida e cada vez mais diferente de você, sim, mais distante de você. Sim. Sim. Ordens do amor, então elas estão presentes na família. Não é certo eu fazer isso, sei lá, com meu marido, com meu irmão, mas por amor eu faço. Então é quando o amor está presente, só que esse amor tem que ser o amor do Cristo, o amor incondicional, né? Tem que ser difícil, tem que ser, nada tem que ser, né? Mas quando eu estou disposto a isso por
amor e não está nessa condição de troca, aí também o sistema entende que tá certo, né? Mas se não tiver, e isso são leis, né? Então, cada vez que eu transgrido uma lei, eu vou causar Eu posso um perguntar uma emaranhamento. coisa? Pode. Por exemplo, uma pessoa ajuda a vida inteira a outra, né? Financeiramente, com dinheiro mesmo. Ela tem possibilidade disso, tem condições para isso. Como é que fica na constelação esse desequilíbrio aí? Como é que fica agora? Porque ela fez porque quis, ela quis ajudar. Uhum. E aí? Essa condição, na constelação sempre as histórias mudam, então tem que colocar para observar o que acontece nesse sistema, né? Nesse sistema o que está acontecendo, né? Tem que olhar para o sistema para ver o que está acontecendo, mas basicamente é a lei de equilíbrio. Então, às vezes se ela dá com amor, para ela está tudo bem, às vezes pode não estar bem para o outro que está recebendo, né? Então tem que ver o que naquele sistema acontece. Outra coisa, então, tipo, o que também é comum, né? Não é... Faltou o pai. Aí o filho mais velho, eu até tive a sorte de colocar aqui um menino, o filho mais velho começa a falar, olha, e a mãe começa a falar, olha, dá pra você fazer tal coisa? Ah, dá, ah, isso, ah, aquilo e tal. De repente, esse homem, ele tá nesse papel. E aí fala, pô, mas eu faço tanto e os meus irmãos não me respeitam. Claro, meu amigo, se você fizer como irmão mais velho, todo mundo vai te respeitar. Quando você passa a ter o papel de pai, você não está no seu papel, ninguém vai te respeitar, né? Então isso também é muito interessante, a diferença de estar no seu papel ou não estar. E aí quando você está no papel de irmão, você fala, vem aqui ficar comigo esse final de semana, olha, vamos entrar em acordo com todos, né? E vamos dividir, porque eu sou só irmão. Eu sirvo, eu ajudo, mas como filho, não como no papel que não é meu, né? Então isso também começa a fazer diferença de estar, e a gente vai fazer o exercício depois da constelação, ou antes, de como é que é estar no seu papel mesmo e não. Porque é o seu lugar. Tem um livro, não é muito antigo, também não sei que ano que ele é, mas no centro sentimos leveza. Onde é o centro? Nós mesmos, que é o nosso papel, então ali é leve, porque é onde a gente devia estar. É isso. Ah, tá, agora. Ordem, né? E pertencimento, que é isso que nós vamos usar para essa constelação de hoje. Pelo motivo, um dos motivos a gente não tem muito público, até não sabia quantas pessoas vinham, mas vieram menos do que confirmaram. Então, aí não dá para fazer todos com... Então, nós vamos mesclar duas coisas. Ordem. A ordem é equivalente à nossa... Não a ordem em si, mas os nossos dons, o que a gente aprendeu, e se refere mais à ordem, ela está na nossa primeira infância, né? De 0 a 7 anos. Porque era o período que é o primeiro setênio, essas são idades biológicas, né? Então todo mundo, mais ou menos, pode ser 7,5, pode ser 9, pode ser 5, depende da maturidade da própria criança, né? É de 0 a 7, primeiro setênio. Os nossos dons estão presentes ali. Então, aquilo que, quando a gente vai pesquisar lá em coach e tal, mas o que você gostava de fazer, né? Então, está se referindo a isso. Quais os talentos que você trouxe quando você veio, né? Tá mais ou menos nesse período. Eu amava dançar, eu queria ser, sei lá, bailarina, eu queria ser músico, eu queria... Então, tá mais ou menos nesse talento. Ele está perdido? Não, ele está guardado. Porque aí, conforme o que foi acontecendo, o sistema falou, viu, não vai dar para você ser bailarina, porque nós estamos precisando de outra coisa no sistema, né? Então, quando você, por uma ordem, não consegue executar o seu dom, ele está guardado
E você está ainda aqui com ele. E você está servindo ao sistema. Então você está numa missão. Por exemplo, ser mãe pode ser um propósito. Eu quero ser mãe. Eu acho, né, uma maravilha. Mas não conseguir ir para um salão, fazer uma unha, ficar o tempo todo com a criança, cuidando, provendo que ela fique viva, é uma missão, não é um propósito. Só que essa missão e esse propósito estão interligados. Dá para entender a sutil diferença da missão e do propósito? Então, o propósito é aquilo que eu preciso entregar na minha vida, que vai me deixar leve, de falar, eu consegui. Eu tô, e é o que vai me deixar... O propósito está alinhado com os meus talentos de 0 a 7 anos. Isso. Né? E a minha missão é aquilo que eu conhece. Necessariamente não precisa estar, nós vamos ver na constelação. Ela pode ser um amadurecimento, o propósito é o eu quero. A missão é eu tenho que, eu preciso, não dá, se eu não fizer, como é que vai ficar? Né? Então, isso está mais relacionado à missão. Pertencimento, então, de 7 a 14. As minhas habilidades. Né? Mas como nada por acaso, imagino que as missões estão ligadas com o meu propósito, né? Nem sempre. Eu sei, mas imagino que na lógica deveria estar ligado ao meu propósito, para me levar lá, para eu ter condições de poder chegar no propósito. Isso a gente vê depois na constelação. Habilidades. Então, o que nessa época eu tinha jeito? Eu tinha muito jeito para habilidade manual. Qualquer coisa eu conseguia fazer. Qualquer desenho eu conseguia desenhar. Então, isso é uma habilidade que eu desenvolvi com os meus dons de 7 a 14. Onde ela vai se refletir depois também. Né? E aí a questão do equilíbrio tem a ver com a vocação. Então, de 14 a 21, nossa, eu tive um professor que ele dava aula como ninguém. Então, ele me inspirou muito a ensinar pessoas, a falar com pessoas. Então, quem depois vai criar em mim a vontade de ter um entendimento da mente humana. Então eu quero ser psicóloga. Eu quero... Que pessoa foi que me inspirou? Inclusive pode ter sido meu pai e minha mãe. Quem foram os meus mentores? Quem na minha vida fez eu mudar de rumo? Falar, nossa, isso é muito legal, quero ir por esse lado, né? Então, vão estar presentes aqui. Tá, mas aí eu saí, aí aqui eu começo a minha biografia, né? Onde estou, o que eu quero fazer para chegar mais ou menos depois que eu exerci isso por condições do meu sistema, o que eu quero fazer de fato. Tem alguns sortudos que já saem daqui direto para o propósito, né? Então, o que eu quero fazer que está de acordo com os meus dons, minhas habilidades, meus mentores, né? A minha vocação. Aí isso vai me levar ao meu propósito. E aqui, a pessoa não conseguiu ser um músico, então agora com 50 anos ela não vai conseguir ser um maestro, não tem tempo, o tempo já passou. Ela não vai conseguir ser um maestro, mas ela vai conseguir tocar um violão, animar uma festa, vai conseguir exercer, e isso vai dar alegria para ela suficiente para ela entregar as outras coisas no mundo. Vai entregar um propósito de ajudar e tal e tudo mais, não sendo um maestro, não sendo um músico perito, mas vai dar alimento para ela poder fazer as entregas dela para o mundo. Certo? Agora ficou todo mundo quieto. Tá todo mundo me olhando quieto, né? Então, isso é bom, né? Que a gente está processando. Opa! Então, quando a gente procura, e aí, como é que é essa constelação de propósito, né? Então, ela faz parte dos meus conhecimentos lá com mentoria,
A constelação é super flexível, a gente pode colocar no sistema, né? Só que o sistema se apresenta desde que eu não julgue. Então é a primeira condição, né? Eu aceito aquilo que o sistema me apresenta. E só o que eu amo se revela a mim, né? Então, às vezes é por isso os degraus também de conhecimento desse sistema. Às vezes a pessoa quer resolver uma única coisa, ela vai lá, aparece aqui no sistema, pronto, ela não precisa mais fazer nada. Às vezes é uma descoberta, uma caminhada de vida, né? Então, tudo depende do depende, né? Então, depende daquilo que vem, daquilo que eu estou pronto e preparado para receber, daquilo que eu quero acessar, daquilo que a consciência me traz, né? E quais são as percepções que eu tenho condição de ver naquele momento. Quer dizer que pode ser que eu faça uma constelação e já resolvo, pode ser que eu faça uma constelação, um coach. Então, um exemplo de uma constelação que não resolve, né? É isso que eu queria falar. Esse Décio Fábio, num filme que ele tem, do YouTube, ele fala que ele foi constelar lá um filho que por acaso também, deixa eu ver o que o pai era. Não, o pai abandonou a mãe para ficar com uma outra mulher, para criar uma outra família. Mas na constelação, esse pai se posicionava, eu não sei se eu vou conseguir achar exatamente esse YouTube, mas depois eu posso procurar e mandar. O pai ficava de longe olhando, daí ele comentou com ele do lado, ele falou assim, nossa, mas seu pai sempre cuidou de vocês, eu quero que ele se ferre, que não sei mais o que, Por quê? Porque nesse momento ele saiu da condição dele de filho, meu pai me deu a vida, ele é meu pai. O relacionamento dele com a minha mãe é problema deles, não é meu problema. Eu não tenho que subir aqui e ficar falando assim para eles. Por algum motivo, eles se uniram, se casaram, tiveram filhos, o amor pode ter sido passageiro, mas passou por lá. E aí eu não tenho nada que subir aqui e examinar a relação deles. Né? Nem julgar. Nem julgar, é julgar a palavra. Né? Então, aí por conta disso, nós vamos chegar no outro link, né? A relação de abundância e prosperidade. Não sei se um pouquinho, Marta. Fale. Tem um filme, acho que todo mundo já viu, do Walt Disney, né, Marta? Viva, que a vida é Uma festa. uma festa, que é uma constelação. É uma constelação. Vocês já viram? Aquele infantil, né? Aquele lá é uma constelação. Até falou de músico, né, que você usou. Isso. Então, aí o que acontecia com essa pessoa que ele está contando? Os negócios dele todos não davam certo e ele estava super endividado. Aí eles colocaram, daí ele falou assim, mas então, você não quer ir lá se reconciliar com o seu pai de jeito nenhum? Eu não quero. Só que aqui, quem tem precedência está na ordem de hierarquia. Então, quem tem precedência é o pai, né? E tipo, eu quero que eles ferrem e tal, não é honra, não é respeito, né? Não está escrito amar seu pai, está escrito honre, né? Então isso também já dá uma certa liberdade. Eu não preciso moralmente concordar com o que ele fez, mas eu preciso honrar ele, o papel de pai, né? Conhecer. Isso. E aí, aí as dívidas, eles colocaram as dívidas na constelação e ela montou a cavalo em cima do cidadão. E ele falou assim, você vai fazer alguma coisa com seu pai? Ele falou, não. Eu falei, então tá bom. E o que aconteceu com essa pessoa? Ele ficou muito mais endividado, ficou muito mais problemático depois, não na constelação, na vida dele. E acho que uns 3 ou 4 meses depois, ele teve que ir lá e pedir dinheiro para o pai. Aquele que ele não... Então, o sistema deu um jeito. Você não vai fazer? Então você vai fazer, né? E aí o sistema colocou isso em ordem. E a prosperidade vem através do pai, não? A prosperidade vem através do pai, a abundância vem através da mãe. Por quê? Porque a mãe, ela dá a matéria, ela dá também uma frase do Marcelo, né? A sociedade entre pai e mãe é a mesma lá que da galinha e do porquinho. Um dá o hambúrguer, o outro dá o bacon com ovos. O porquinho dá o bacon, é a mãe, e a galinha dá os ovos, para fazer o ovos com bacon, né? Então, a mãe tem essa relação de sangue, de corpo físico e de matéria, que também tem a relação com a natureza, com a terra, com o planeta. Então ela dá abundância. Então eu tenho um monte
porque eu aceito. Isso é meio ruim quando a gente vai falar eu aceito a mãe, né? Porque falar, poxa, eu não tenho, então eu não aceito a minha mãe. Não sei como é que está isso no seu sistema, como é que está isso interno, né? Às vezes eu amo de coração a minha mãe e tal, mas de repente eu coloco o sistema e daí o sistema revela uma coisa que eu não estava olhando, que eu não estava vendo, porque o sistema revela para a gente ver, para a gente olhar, né? E então isso tem a ver com sempre a abundância com a mãe, né? E a prosperidade com o pai, porque o pai então é aquele que traz a luz. Eu não sei se vocês já viram uma foto de espermatozoide real mesmo, mas ele é um pingo de luz só. Luz, muita luz, ele aparece lá na foto real, né? Então, e aí o que faz? Ele fica na placenta. Então a placenta, a mãe tem tudo disponível, tem tudo. E aí a placenta que fala, um pouquinho de ferro, mais cálcio, mais isso, mais aquilo. Então é ele que regula o quê? É o pai, né? Então, a gente já entra mais adiante ainda, né? Não sei se tem a ver mais com um pouquinho de embriologia, né? Então é isso, a mãe tem tudo, tem a matéria, que também tem... um exemplo lá que eu usei da foto, né? A prosperidade está, não é, a vaca não dá o leite, você tem que ir lá e tirar. Então isso é a abundância, está tudo à minha volta. Isso está no campo, que a Lili McCartney fala super bem. E na primeira lei do sucesso, todo o campo está disponível. Você está indo lá pegar, tomar? Então quando você toma o seu pai e a sua mãe, o que você está tomando? E aceitando as suas duas metades. Você está se aceitando, né? Então quando você toma o seu pai e sua mãe, você está tomando a vida assim como ela é. Fique com a ideia por enquanto. Legal. Por quê? Porque ele está em você, né? Então quando eu me aceito, eu não me gosto de tal coisa. Talvez essa tal coisa que você não gosta está mais relacionada ao pai, está mais relacionada à mãe. Mas quando eu me aceito, eu me vejo como luz que eu sou, que eu vim, eu estou aceitando a vida, eu estou aceitando esse campo maravilhoso, que tudo está disponível, mas eu estou indo lá pegar. Eu estou acreditando que a vaca que dá leite ou que eu tenho que ir lá tirar o leite da vaca. Isso está muito relacionado, né, a pegar e tomar. Quando a gente constela dinheiro, a gente coloca isso no físico, né? Coloca o dinheiro de doação, o que eu recebi, o que eu dou, o dinheiro de troca, do equilíbrio, e o dinheiro de aquisição, que o dinheiro está disponível, eu vou lá pegar ou não. Quando eu estou no meu propósito, se eu pensar no meu propósito, eu tenho muita coisa boa para entregar. Então eu vou lá e falar, só que eu preciso de dinheiro para entregar isso que eu tenho. Então eu vou lá e pego. Eu faço uma venda. Eu saio de mim e vou buscar e vou tirar esse leite. Porque eu sei que eu tenho para entregar. Certo? Então, certo? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Simples que não é fácil. Você tem leite para entregar? Vamos, então vamos praticar, né? Então quando a gente vai constelar, aí vamos fazendo, eu vou fazer então com toquinhos, e aí os 3 abençoados vão ser eles os constelados. Eu vou fazer